Essa era a minha companhia de teatro de revistas. Essa foto deve ser mais ou menos de 1938. Essa ali era minha vizinha, no prédio em que eu morava em Copacabana, ali na Barata Ribeiro, perto da República do Peru. Ela era filha do seu Boris, funcionário do Banco do Brasil, Boris Estrabão. A vizinha e eu, a gente sempre se via pela janela, ela um pouco exibida. Foi ela quem me trouxe para o teatro de revista. Tinha um rapaz, me lembro dele, que todas as companhias recusavam, porque quando ele dava o seu nome, os produtores diziam que no cartaz só ia caber o nome dele. Ele se chamava Oscar Lorenzo Jacinto de la Inmaculada Concepción Teresa Dias. E com esse nome, ele queria fazer as cenas de dramalhão da revista. Eu sugeri que mudasse o seu nome para Oscarito e fizesse comédia. Acho que não deu certo. Minha memória anda falhando. Minha companhia. Eu fazia um número de sapateado e cantava bolero. Bons tempos do teatro de revista. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Eu canto a arte elástica. Quem disse que no Brasil nunca houve tsunami? Claro que houve. Só que o tsunami brasileiro é seletivo. Ele se especializa num alvo de destruição e vai direto neles. Aqui no Rio, por exemplo, os tsunamis destruíram dezenas de teatros. E não só os teatros são destruídos. Os gêneros teatrais também são levados por furacões. Foi provavelmente o furacão televisão que matou um gênero de teatro de enorme popularidade, o teatro de revista. Você pode passar sem comer, você pode passar sem café, você pode passar sem beber, mas não pode passar sem mulher. Luz do Fuego, Elvira Pagan, Virginia Lane, Mara Rúbia, Nélia Paula, Anilza Leone, Vilza Carla, Renata Fronze, Carmen Verônica, Irma Álvares, Marli Marley, Iris Bruzi. Nestes tempos de moralismo exacerbado, a antitelevisão vem pra cama. A cama é talvez uma lenda quando se fala de vedetes. Mas, lenda ou não, a antitelevisão é antimoralista. Ela está no camarim. Foi uma das grandes estrelas do teatro de revista. Iris Bruzi, uma estrela do teatro brasileiro. Uma estrela de vários teatros brasileiros. Iris Bruzi, vem pra cá! Derbal, eu te falei, eu acabei de fazer 80 anos. E eu penso que é mentira, Derbal. É mentira. Eu não acredito. Pensa não, é mentira. Eu não isso. acredito. Você sabe que não conta o tempo igual. Essa história de tempo, isso é uma fantasia. Não uma é loucura. assim. É. Agora, eu fico muito feliz porque eu me tornei uma velhinha muito legal. Sabe por quê? Que eu sempre fiz tudo o que eu quis fazer. Ano passado, eu fui com uns amigos meus lá, depois da prainha, tem uma praia de nudismo lá. E é uma maravilha. Você foi para essa Eu fui. Mas assim, durante a semana, a visita não precisa ficar nua, porque já era um pouco demais também. Mas sábado, domingo tem. Mas é uma maravilha. Eu tinha um senhor com óculos assim, desse óculos de garrafa, né? Óculos pode? Pode. E ele estava lendo Dostoiévski, já pensou? Depois eu quis cair na água e a praia é bem íngreme. Então tinham dois bombeiros enormes, né?
afrodescendentes, né? E eles me deram a mão para ir com o maior respeito, né? E eu fui para lá. Eu, na ocasião, estava fazendo uma novela que eu fazia uma matriarca que era Vó Tuquinha, e eles chamavam de Vó Tuquinha. E o mais engraçado é o cara que vende a cerveja e aluga a cadeira, porque ele vinha nu, com tudo balançando, como é que chama? Capanga? Capanga. Uma capanga, porque... pagar, né, a cerveja, Tuquinha, tá tudo bem com a senhora, tá ótimo. Então, é uma maravilha. Aí falei com a minha neta, né, filha de Cátia, falei, olha, Juju, vovó foi uma praia no dia, vovó, essa é a minha avó. Porque se você faz tudo na vida, sabe, você não condena nada, você se torna uma velha legal. Senão fica aquela velha chata, né? Ah, porque no meu tempo não fazia, no meu tempo. Meu tempo é hoje, meu tempo é amanhã, né, Val? É, o tempo é agora, né? É, claro. Íris, você é cariocaça, né? Nasci no Catete, né? Nasci na Correia Dutra, no Catete. E minha avó tinha uma pensão. Minha avó sempre teve pensão. Teve no Espírito Santo, teve no Catete. E nasci no dia de carnaval, na hora dos blocos. E tinha curso, né, naquele tempo, né? E para quem não sabe, que é novinho, curso, as pessoas iam nos carros conversíveis jogando serpentina, confete, lança-perfume, ainda se jogava, não se cheirava. Não se cheirava. E aí não dava para chamar o táxi, né? Para minha mãe ir para o hospital, porque não passava por causa do curso. Então, quem fez o meu parto foi o doutor Galdino, que era um estudante de medicina, veio a se tornar depois o maior otorrinolaringologista do Rio de Janeiro. E eu encontrava ele na rua e ele falava assim, Irizinha, eu que te trouxe o mundo. Por isso que eu sou louca. Porque eu sempre digo, você tem que... Parto, o médico é daqui para baixo. E ele é daqui para cima, o otorrino, né? E ele tinha a maior vaidade de ter, ele me trouxe ao mundo, né? E um otorrino podia fazer um parto se fosse uma criança nascida de sexo oral. Quem sabe eu Uma fui, criança né? nascida Minha mãe era de- muito avançada Sua mãe era também. avançada, né? Minha avó mais. Minha avó ia naqueles bailes do Life, que eram bailes perigosíssimos, que usavam máscara, ninguém sabia quem era o baile dos quem? casados. Ela era muito bonita, né? É? A minha família tem uma ala muito bonita e tem uma ala muito feia. E eu fiquei na intermediária, entendeu? Não, você Porque tem é uma da ala muito bonita. Você é mesmo, o Adeba? expoente da ala muito bonita. Você tem ido ao oculista, tudo direitinho? Como é que tá a catarata? Tá bem? Não, você... e não sou eu só que diz, Íris. Você é da história do teatro de revista, do teatro. O teatro musical brasileiro pegou a vertente do teatro americano, da Broadway, e reproduz aqui. E às vezes não só reproduz, como cria aqui. Mas, enfim, esse modelo. E o modelo da revista é o modelo mais brasileiro disso. Mas não se consegue mais fazer, né, Débora? Não. Fazer Aquilo é que difícil. Walter Pinto fez, não se consegue. E o Isso que eu ia Walter dizer. nunca foi a Broadway, nunca foi a Nova York. Aquilo era dele, né? Hoje em dia, se você pegar uma pessoa de 20 anos, não sabe quem é o Walter Pinto. É uma pena, né, Adebal? É uma pena. É um Walter gênio. Pinto foi casado. Eu não fiz Iris por Loureiro. menos, Você não né? fez por menos. Eu e o Chacri, eu cheguei para bagunçar mesmo, né? Teatro Mas Recreio, como foi Walter isso? Pinto, né? Como foi isso? Como foi que você saiu da Correia Dutra, Então, desse eu- otorrino, e Pois terminou na não, revista? porque assim, eu achava lindo, por exemplo, ser comissária. Naquele tempo, comissária era muito bonito. Aí meu pai Não falou, chamava minha nem filha, comissária, para chamava aeromoça. entrar... Aeromoça, vamos por cima, vou falar com o brigadeiro, meu amigo. Aí falou. Aí eu fui, o brigadeiro falou, Irizinha, seu pai falou comigo, você gosta de andar de avião? Eu falei, tenho horror, tenho pavor de avião. E como é que você se sentirá? Eu vomito muito. Aí ele ligou pro meu pai e falou, olha, ela não pode, ela é muito bonita. Ela não pode, ela vomita sem parar no avião. Aí não podia. Aí eu achava chique, também tinha uma loja, mas Silope, você conhece? Claro, Eu Silope. achava lindo. Tinha uma sainha azul marinho, uma camisa branca, eu tinha um gravatinha vermelha, eu achava lindo. Aí minha avó era minha cúmplice, me Tinha um levou. Silope aqui no centro e um em Copacabana. Não, fui de Copacabana. Aí minha avó me levou, tinha um bonde em Copacabana, fomos de bonde, eu achava aquilo uma aventura. Chegamos lá, ela disse, nossa, mas ela é tão bonita, vou botá-la na perfumaria. Aí cheguei lá, ela falou um pouco comigo, falou para minha avó, ela não pode ficar, vovó. Por quê? Porque ela não sabe fazer conta, né? Não tinha maquininha e o perfume era 5%, 8%.
13%, não sabia fazer, até hoje não sei, né? Aí não ficaram comigo. Aí eu resolvi ir para a praia. E aí ficava na praia. Até que um dia Colé e Nélia Paula passaram e me viram e perguntaram: você quer fazer um teste pro teatro? Eu falei que era, não sabia o que era. Nem teatro, nem teste. Aí, vovó morava pertinho do Foles, ali na Nossa Senhora Copacabana, e eu falei para minha avó: me convidaram para um teste. Eu vou, mas eu não vou passar, porque eu achava que era teste de matemática, entendeu? Mas o teste era botar um biquíni. Era no Zilco Ribeiro, Norberto era o coreógrafo dele, botou um biquíni, mãozinha para cima, né? E claro, com 18 anos todo mundo passa no teste. Aí o Zilco falou assim: que tal? Ele falou assim: 200%. Eu pensei, tô lascada, né? Não passei, né? Aí comecei a trabalhar lá. Você começou, então, com o Zilco Ribeiro, Com o Zilco. que Aí era eu- ali em Copacabana. Em frente à Galeria Alaska. Ah, É ali. que é era ali. o Teatro Foles. Teatro Foles, que era um sucesso, era Era o chiquerê do Rio de Janeiro, era ali. exatamente. E aí, ali, o Carlos Machado tinha um olheiro que ia olhar as carinhas novas, as coisinhas novas, me levou para lá e eu era corista lá do Machado. E metida, era corista, de última fila, mas estava de olho, né? Aí um dia Edith Morel era a grande estrela dele, argentina. Foi para Buenos Aires e não voltou. Porque tem sempre que a estrela faltar para alguém subir, né? Pô, não pode ficar estrelando a vida inteira, né? Aí o Machado perguntou: a roupa dá em quem? Aquele dedinho. Eu, dá em mim. E você sabe o número? Eu sei. Aí eu estrelei o show dele, que era muito lindo. Era Cherchez la femme, era todo em francês. Eu me sentia. E no final, o Grande Otelo era o grande astro e o Hélio Colonna. E no final, eles foram me buscar, porque eu estava estrelando aquele dia. E eu, quando entrei assim, empurrei eles assim, fiz uma cara, joguei eles assim, eles caíram no chão de piada, e eu entrei gloriosa. Isso pro agradecimento. E o Otelo gritava assim: ela é louca, mas ela é estrela, mas ela é louca, né? E ficou caído no chão, e era meu grande amigo depois, né? E aí foi indo, né? Isso aí você tá Zilco Ribeiro, Carlos Machado, só com o top do Teatro de Revista E Brasileiro. E depois o Walter. ele era meu marido, mas ele não me convidava, porque santo de casa não faz milagre. Então você já na época do Carlos Machado, você já casou com o Não, eu com o casei Walter? com o Walter, eu era menina, eu tinha 18 anos, né? Eu Então tinha antes 18 disso anos. tudo. Era uma garotinha, ia de soquete, né? Eu ia de soquete pro Machado. Era virgenzinha. Existia virgem naquela época. Virgem no Teatro e Revista, né? E eu me apaixonei loucamente pelo Walter, loucamente. E queria casar com ele, eu queria viver com ele. Eu queria mesmo dar para ele, porque eu achava ele lindo. E, sabe, chegava ao meu casar com aquele secto, eu achava bárbaro. Mas o Walter tinha um problema, ele tinha horror de virgem, né? Ele não suportava a virgem. Ele tinha um apartamentinho no Leme, lindo. Eu tanto fiz que ele me levou lá. E quando ele descobriu que era virgem, ele queria me matar, né? Porque ele não gostava de virgem. Ele também não queria essa responsabilidade. E aí eu não sabia o que fazer. Eu falei: bom, se ele não gosta de virgem, eu vou deixar de ser virgem. Aí chamei um amigo meu, Gusmão, doutor Gusmão. Gugu, era grande, Gugu era conhecidíssimo do meio teatral. Ele era apaixonado pela Angelita Martini. Ela Também fazia dele argentina, né? gato e sapato. E aí combinamos que ele, como médico que era, faria uma incisãozinha e eu seria operada. E acabava com aquele grande problema da minha vida. E aí levei como testemunha, porque eu tinha medo de que ele não usasse o tal bisturizinho. Levei a Uricaê, que é minha amiga até hoje. Digo: tu não pode morrer antes de eu lançar o livro. Você é minha testemunha ocular. Aí foi tudo bem. Vem cá, você falou aí para sua amiga que ela não pode morrer antes do livro. Que livro? Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Eu escrevi um livro muito interessante, mas eu não consegui lançar ainda, entendeu? Porque não é fácil lançar um livro.
Mas Não é você fácil. conta a história? Tudo. Eu conto desde o meu nascimento, minha vida muito conturbada, os grandes amores meus que muita gente não sabe, tem uns até que eu tinha esquecido, né? E muita coisa interessante. A minha vida é bem interessante. Quando eu estreiei, tinha Consuelo Leandro, saída do Duze, Rui Cavalcante, saída do Duze, Lafayette Galvão. E eu não tinha sapato bonito, eu levava um sapato de verniz lindo que tinha na peça para eu passear. E às vezes no dia seguinte esquecia de trazer. E o Zilco Ribeiro era muito bondoso, ele ligava para minha avó: vovó, traz o sapato, está quase na hora do final. A Iris levou. A vovó trazia. Ela morava no Andraus, que era pertinho do Fole. Para mim, o Foles era na Atlântica. Você disse que não, que era era na Bar- Atlântica era na... foi um teatrinho que teve um hotel e eu estreiei ali um espetáculo muito bonito que chamava Caindo de Touché. Caindo de Tuxê. É. Vamos dizer boa noite a você, caindo de Touché. Era uma gracinha. O Walter nunca me deu confiança. Eu era mulher dele, mas ele não me dava confiança para trabalhar. Aí depois ele pegou 22 anos de teatro dele e montou 2 peças com o nome de peças antigas dele. E viajamos o Brasil inteiro. Então eu, num ano, fiz os 22 anos de peça dele. Ele sabia tudo, Aderbal. Tudo. Você ia adorar ter trabalhado com ele, porque você é criativo, né? Você é essa coisa, né? De Aderbal. E aí... E o Walter, você vê, ele fazia aquela cascata, cascata não, cascata era de pau. Ele fazia aquela, como é que chama? Lagoa, que em segundos sumia o cenário, aparecia uma lagoa e vinha um elevador com aquelas deusas, aquelas coisas de dentro d'água. Aquilo levava meio minuto para aparecer e depois desaparecer. Ele bolou um jeito, ele falava assim, né, Walter? E aí bolou e fez, né? Aquilo nunca enguiçou, nunca teve problema, né? O Walter era um gênio, sabe? O problema dele era virgem. Muito. Ele sabia tudo, sabia tudo. E ele era super desafinado, mas ele sabia. Ele falava, isso não tá bom, isso tinha que ser assim. Era super... Mas era... Mas sabia assim, como é que e o fazia. maestro entendia. Era o maestro Paiva, Vicente Paiva, né? Ele fazia. Ele era muito inteligente. E eu tenho pena, porque hoje em dia ninguém fala mais no Walter Pinto, sabe? Essa geração nova não sabe quem é, Não né? sabe. Meus filhos gêmeos, um dia eu estreiei com a Dulcina no Teatro de Comédia. Um dia eles falaram, mamãe, a Dulcina que faz a novela das 8 horas. Eu falei, meu amor, não fala mais nada, porque depois dessa pergunta babaca, filho de Iris Bruce e Walter Pinto, não dá para conversar, né? Exatamente. Tinha um balé que vinha 12 da Inglaterra, 12 de Paris, 12 da Argentina, balé de ponta. Tinha uma orquestra com 50 músicos. Ele tinha os maiores comediantes. Ele tinha, num espetáculo, ele tinha Grande Otelo, Oscarito, Paulinho Celestino, Zelone. Zelone era um gênio, meu Deus do céu. Zelone era uma coisa fantástica, né? E eles insistiam. Violeta Ferraz, né? Ema Dávila, né? Walter Dávila. Walter Dávila. Mesquitinha. Zé Vasconcelos. eu vi muito. Vasconcelos. Foi o primeiro a fazer um espetáculo sozinho, né? Um espetáculo solo, né? Quando ele veio me contar, eu falei, tira isso da cabeça, Zé. Você vai morrer de fome, você ganha bem aqui. Ele, não, mas vai ser ótimo, vai ser assim. Fez um espetáculo. Não faz, pelo amor de Deus, sozinho, né? É isso no saguão do Recreio, os saputis caindo, que tinha muito saputi. Saputi? Onde que tinha saputi? No saguão do Teatro Recreio. O saguão do Teatro Recreio era onde tudo acontecia. Era enorme, de cimento, tinha os bancos, e em volta, assim, na frente, tinha bilheteria, tinha os Marzulos, né, que eram os irmãos, tinha o bar, que era do Marzulo também, e aqui tinha umas casas. Uma era da Pepita Ruiz, e do filho dela, do Roberto, né? Roberto Ruiz. E tudo acontecia, por exemplo, o cara queria vender joia, ele ia para o saguão do Teatro Recreio. A moça estava grávida, estava querendo saber se via algum médico fazer aborto. Ela ia ali porque podia ter uma colega que conhecesse. Você estava desempregado, você ia ali. Tudo acontecia no saguão do e Teatro era cheio Recreio. de pés de saputi. Saputis maravilhosos que Saputi, caíam. como é que Saputi desapareceu do Rio? Saputi... Desapareceu tanta coisa boa, por que não, saputi?
É verdade. Mas Mas ficou- Saputi, eu tenho Mas ficou a nossa Ângela Maria, que é a Saputi, que é a Saputi, né? mas Saputi não tem mais. No é a meio de fruta um Saputi. contrato, assim, caiu um Saputi, você pegava, abria, comia o Saputi. Era O muito Frei bom. Beto me disse uma vez, se tiver fruta no céu, é Saputi. Eu adorava também. O Teatro Recreio, para quem não sabe, ele ficava ali, aquela rua do lado do Carlos É. Gomes. Ali que era hoje uma só- Broadway, né? Porque É, tinha o João tudo. Caetano, o Carlos Gomes e o Recreio. E o Walter, quando eu tive a minha filha, nós fomos a Buenos Aires. Foi a primeira vez que o Walter, primeira e única, coitada, que ele saiu com uma peça para viajar. Por isso que ele ficou desgostoso do teatro, ele tinha motivo. Ele que só teve sucessos e merecido. Ele foi levando um apanhado de tudo lindo dele para lá, para Buenos Aires. E quando chegamos lá, era na Correntes. O dono chamava Galo. Era o Galo e o Pinto, né? Teatro Astral. As filas rodavam o quarteirão nos primeiros 10 dias. Aí foi a queda do Perón. E aí Walter perdeu tudo que tinha. Porque ele bancou durante 8 meses, ele era muito vaidoso, o elenco. O elenco jogava baralho e comia dia e noite. Não podia ter espetáculo, porque jogavam bomba, gás lacrimogêneo, entendeu? Não podiam fazer nada. Então ele perdeu tudo. Eu me lembro que nós estávamos no Cláride, que era um hotel muito... É bom até hoje, podia Até ir hoje, lá. E a minha filha era novinha, ela tinha meses. E aí eu liguei para pedir água para fazer a mamadeira dela. Estava ela, a babá, na suíte. Nós estávamos em grande estilo, eu e Walter na outra. Parecíamos milionários, né? Ele mandou ir uma Cadillac, nós tínhamos várias Cadillacs, né? Ele mandou uma branca, forrada de vermelho. E aí eu tocava pedindo água. E a pessoa falava assim, senhora, para o generale, para o generale. E eu, muito ignorante, aí acordei o Walter, eu acho que tem algum general muito importante, porque eu peço água para bater o leite da Kátia, e eles dizem para o generale. Aí o Walter, que estava acostumado, para o generale é um paro geral, é uma parada geral. Ou seja, você continuou muito tempo depois fazendo teatro. Não, com ele nunca. Não. Ele não fez mais. Ele, depois dessa história, ele me enganava que estava indo ao Teatro Recreio no escritório e ele não ia, e eu não sabia. Ele não tinha coragem mais de ir ao teatro. Porque ele tripudiaram com ele, né? Aqui foi o Lacerda que tomou o teatro dele, dizendo que ia fazer, ia acontecer lá, não aconteceu nada. E ele perdeu o que tinha e o que não tinha lá. Nós chegamos lá maravilhosos, né? Até que demoliram, né, o Teatro Recreio. Para nada. Para nada. Lá não é nada. Lá não é nada. E lá eu trabalhei em quase todos os teatros do Brasil. Não tem um teatro igual o Teatro Recreio. O Teatro Recreio entrava um elefante, se quisesse, entendeu? Era um teatro, né? Você também já falou das comédias que fez, com Fiz muito Dulcina e tal. cinema na época da chanchada. Fiz muito lá com o Herbert Richards, né? A primeira que eu fiz, eu me apresentei para o J.B. Tanco. Eu era muito bonitinha, né? Aí eu me apresentei, fui lá me apresentar, e ele falou assim, depois da manhã você vai entrar. Falei, como? Você vai abrir o filme. Era um filme que chamava Garota Enxuta, e eu cantava lá uma música toda bonita, toda coisa. Foi a minha estreia, né? Iris, aí depois eu te conheci casada com o Nelson Caruso. Esse ator que também maravilhoso era e uma louco. delícia, né? Era um porra louca, divino, né? Divino. Mas ele era uma doce figura, né? Doce figura. Com aquela bolsa pendurada, só falava em teatro, né? Isso é loucura, né, Adebal? Isso é loucura pro teatro. Agora, ele adorava você, né? Ele adorava. Eu também adorava ele, uma figuraça. Porque vocês não tinham nenhuma tendência homossexual, senão vocês seriam um caso. Com certeza. E eu seria a madrinha, né? Porque ele tinha paixão por você, né? Nelson Caruso, Mas, Iris, você teve todos os papéis, todas as peças e todos os namorados, assim, atores, produtores. E grandes diretores, né? Porque eu tive você, Adebal, que é inesquecível. Eu tô brincando. Você não foi seu namorado. Não, você foi diretor. Diretor é mais do que namorado. Então, eu tive Flávio Rangel. Flávio. Entende? Então, eu, por exemplo, estou aqui brincando, mas, no fundo, estou comovida. Porque não é qualquer um que é dirigido por você, por um Flávio Rangel, por um Abujamra. Abujamra, querido Abujamra. Então, eu acho que eu não passei à toa na vida. Eu acho que eu fiz
muita coisa que eu queria e até que não queria, né, Deval? Iris, uma maravilha. Você está aqui, a gente acabou não tomando banho nessa Nós podemos banheira. entrar e acabar Podemos lá dentro. acabar dentro da banheira. Um grande Vem cá. boa. Marieta, já estamos na banheira! É muito bom. Muito bem. Mas, olha, eu confesso pra você que pra mim é um dia hoje de grande alegria, viu? Para mim também. Muita alegria. Para mim também. Porque você só me traz boas recordações, meu filho pequeno, uma peça linda, grandes colegas. Isso. Você, eu confesso a você, eu tô bastante comovida. Iris. A vedete, a atriz. Quem gostar de curva assim não precisa andar na estrada. Basta olhar sempre pra mim que eu sou toda ondulada. Quem gostar de curva assim não precisa andar na estrada. Basta olhar sempre pra mim que eu sou toda ondulada. Quem gostar de clima quente não precisa de verão. Basta olhar pra minha frente para ter esta impressão. Quem gostar de clima quente não precisa de verão. Basta olhar pra minha frente para ter essa impressão. Mas o que gosto no momento é de joias, champanhe, perfume e apartamento, boate, society, hi-fi e cinemascope. Por isso, se me encontrarem saindo da Colombo com alguém tremulozinho, enferrujadinho, fique sabendo que é simples colaboração, filantrópica e desinteressada. A essa pobre gente, a velhice transviada.